Os animais racionais se diferem dos animais irracionais por possuírem um telencéfalo altamente desenvolvido que os leva a raciocinar de modo complexo, discernir a razão da emoção, ter ideias brilhantes e outras nem tanto. Nós, seres humanos, vertebrados e mamíferos, somos animais racionais. Uma das características dos animais racionais é que eles são curiosos. Curioso é aquele que deseja saber e aprender mais. E é essa curiosidade que nos move, que nos faz descobrir coisas novas. Para descobrirmos coisas novas, precisamos estudar, nos empenhar em algum assunto e promover experiências. Nas ciências, as experiências negam ou incentivam as teorias, e as teorias propõem novos experimentos. No programa de hoje, veremos como 4 cientistas ajudaram a consolidar a química como uma ciência eminentemente experimental. O programa de hoje vai ser muito experimental e revolucionário. Muita calma nessa hora, Kika. O episódio de hoje não vai ser experimental. Vamos tratar de experiências promovidas por cientistas fundamentais para a história da química. Poxa, você cortou meu barato. Logo agora que eu tava gostando de fazer filmes experimentais. Foi mal, Kika. Em compensação, o início desse episódio é bombástico, porque vamos tratar da primeira revolução da química que aconteceu no final do século XVIII. O químico francês Antoine Lavoisier é o protagonista dessa história. Lavoisier nasceu com o sangue azul no dia 26 de agosto de 1743. Filho de uma família que pertencia à nobreza francesa, ele teve acesso a uma excelente educação e em 1764 tornou-se bacharel em Direito. Lavoisier dedicou-se a diversas atividades. Por exemplo, em 1779 ele se tornou coletor de impostos. Naquela época, a cobrança de impostos era um disparate, pois o clero e a nobreza ficavam isentos de pagá-los, enquanto todos os impostos incidiam sobre as classes mais populares. Como diz o provérbio, aqui se faz, aqui se paga. Quando a coisa pegou fogo e a Revolução Francesa aconteceu, o povo logo se lembrou daquele coletor de impostos metido a químico. Não deu outra. No dia 8 de maio de 1794, a cabeça de Lavoisier rolou da guilhotina. Antes dessa cabeça rolar definitivamente, vamos colocá-la no lugar e voltar alguns anos no tempo. Em 1775, Lavoisier conseguiu refutar uma teoria de nome engraçado e que perdurou por muito tempo: a teoria do flogisto. Essa teoria era uma tentativa de explicar processos como a combustão e o enferrujamento dos metais, também conhecido como oxidação. Mas peraí, como é que o Lavoisier conseguiu refutar essa tal de teoria do flogisto? Boa pergunta, Kika. Lavoisier era um cientista que sabia ligar os pontos. 2 químicos descobriram o oxigênio antes de Lavoisier. O primeiro deles, o sueco Carl Wilhelm Scheele, fez sua descoberta em 1772. No entanto, Scheele deu mole e só publicou o seu trabalho 2 anos depois, em 1774. No mesmo ano, o inglês Joseph Priestley também comunicou a descoberta do oxigênio. A partir daí, Antoine Lavoisier entrou em ação. Ele realizou com sucesso experiências que demonstravam que as reações de combustão não eram de decomposição, onde a substância perde flogisto, mas sim de combinação, onde o metal reage com o oxigênio do ar para formar óxidos. E para completar a história, foi o cientista francês quem cunhou o termo oxigênio, que em grego significa produtor de ácidos. Apesar de toda a sua genialidade, Lavoisier era humano. Afinal, ele acreditava erroneamente que o oxigênio era o constituinte fundamental de todos os ácidos. Lavoisier conseguiu matar a charada e ainda aprofundou o assunto através de novas experiências. Numa dessas experiências, ele concluiu que a massa de um sistema fechado, um sistema completamente isolado, não poderia ser criada ou destruída. Ou seja, a massa das substâncias que entram numa reação química é sempre igual à das substâncias que resultam do processo. Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Estava estabelecido o princípio da conservação da massa. A primeira revolução na química marcou o nome de Lavoisier como uma das cabeças mais célebres do seu tempo, enquanto a Revolução Francesa fez questão de decepá-la. O matemático francês Joseph-Louis Lagrange disse na ocasião: "Não necessitaram senão de um momento para fazer cair essa cabeça e 100 anos não serão suficientes para reproduzir outra semelhante."
A sorte é que uma cabeça tão brilhante como a de Lavoisier já havia nascido no ano de 1791. Essa cabeça pertencia ao químico e físico inglês Michael Faraday. Faraday foi um menino bem elétrico. Filho de uma família pobre, ele teve uma educação muito elementar. Aos 13 anos, começou a trabalhar. Um dos empregos que teve foi o de livreiro, onde desenvolveu o hábito de ler compulsivamente. As leituras científicas o motivaram a frequentar algumas palestras de Sir Humphry Davy, um importante químico inglês. Faraday, um CDF malandro, tomou notas das palestras e escreveu a Davy, que ficou muito impressionado com o que leu. Tanto é que chamou Faraday para trabalhar como seu ajudante. Foi aí que tudo começou, e até hoje incentivar jovens talentos continua sendo algo fundamental para a ciência. Você tem que semear, né? O solo é fértil, mas se você não coloca adubo e coloca água, nutriente, a coisa às vezes não gera. Então, eu quando descubro o camarada aqui, eu procuro dar a ele chance, interação, entendeu? E condição. E eu estou surpreso que todos os meus alunos estão empregados. Orientado por Humphry Davy, Faraday se tornou um cientista experimental brilhante. Suas descobertas mais significativas se deram na área da eletroquímica. Podemos definir a eletroquímica de maneira simplificada como o ramo da química que estuda as reações químicas que envolvem correntes e potenciais elétricos. Pois bem, Faraday empregou muito da sua própria energia estudando o assunto. Por isso, ele realizou diversas experiências que envolviam a separação dos elementos químicos de um composto através do uso da eletricidade. Essa separação é obtida através da eletrólise. Mas antes de falarmos da eletrólise, a Kika vai nos explicar uma coisa explosiva. Eu não sei pra que essa pirotecnia toda, gente. A coisa explosiva sobre a qual eu vou falar não envolve fogo, e sim água, entendeu? Então presta atenção. Eu estou falando da combustão do hidrogênio, que quando reage com oxigênio gera como subproduto nada mais nada menos do que energia e água. Agora eu queria saber por que a gente deu essa volta toda para falar da eletrólise. Nós fizemos essa pequena digressão, Kika, para comparar a reação de combustão do hidrogênio, que é espontânea, com a eletrólise da água, que é uma reação não espontânea. Uma é o inverso da outra, se liga só. Na combustão do hidrogênio, os elementos químicos hidrogênio e oxigênio se combinam e geram energia e água. Já no caso da eletrólise da água, o que ocorre é o contrário, ou seja, a molécula de água é decomposta por efeito da passagem de uma corrente elétrica em certos meios aquosos. A eletroquímica, ou melhor, as descargas elétricas através dos gases, nortearam as pesquisas de doutorado de um sueco polivalente. Seu nome era Sven August Arrhenius. Ele não se contentou com um bacharelado em química, precisava de mais 2. Foi por isso que Arrhenius também concluiu os cursos de matemática e física. Ufa! Em 1884, quando já cursava o doutorado, Arrhenius observou anormalidades nas propriedades das soluções de eletrólitos pela ação da eletricidade. Ele verificou que algumas soluções conduziam corrente elétrica e outras não. Após realizar uma série de experiências, o cientista sueco teve embasamento para afirmar que uma substância dissolvida em água se divide em partículas menores. Em alguns casos, essa divisão para nas moléculas e a solução não conduz corrente elétrica. Porém, há vezes em que a divisão vai além das moléculas e estas se dividem em partículas com carga elétrica denominadas íons. A partir daí, Arrhenius elaborou a teoria da dissociação iônica, que lhe garantiu o Prêmio Nobel de Química em 1903. Além disso, Arrhenius identificou esses íons presentes nas soluções e criou os conceitos de ácido e base. Um exemplo simples é o que ocorre com o ácido clorídrico, que conduz eletricidade em meio aquoso. Quando ocorre a quebra da ligação covalente, o átomo de hidrogênio se dissocia fornecendo o íon H+. Portanto, para Arrhenius, ácido é toda substância que em solução aquosa sofre ionização, liberando como cátion somente H+. Por outro lado, as substâncias que liberam uma hidroxila OH-, ao se ionizarem em água, se definem como base. É o que acontece com o hidróxido de sódio, principal componente da popular soda cáustica. A teoria ácido-base de Arrhenius foi uma contribuição significativa para o pensamento químico no início do século XX. Em 1923, uma teoria mais completa foi proposta de modo independente e simultâneo pelo químico dinamarquês Johannes Brønsted e pelo químico inglês Thomas Lowry. Segundo a teoria de Brønsted-Lowry, um ácido é qualquer substância que tem tendência a doar um próton para outra substância. Já a base é qualquer substância que pode aceitar um próton.
As reações ácido-base são reações de transferências de prótons, onde sempre haverá a formação de um par ácido-base conjugado, isto é, sempre o ácido terá a sua base conjugada e vice-versa. Já o quarto e último experimento do nosso programa derrubou uma teoria que, apesar de estranha hoje em dia, fazia muito sentido na época em que foi propagada. Eu estou falando da teoria da força vital, ou vitalismo. A teoria da força vital assumia que a matéria orgânica só podia ser produzida pelos seres vivos. Isso porque haveria uma força ou energia vital inerente à própria vida. Os cientistas acreditavam que os compostos orgânicos só poderiam ser sintetizados pelos organismos vivos. No entanto, em 1828, um alemão obstinado chamado Friedrich Wöhler conseguiu sintetizar a ureia artificialmente a partir do aquecimento do cianato de amônio. A ureia é sintetizada no corpo de muitos organismos a partir da oxidação de aminoácidos ou de amônio. A síntese da ureia teve um grande significado histórico, pois pela primeira vez um composto orgânico foi produzido a partir de um reagente inorgânico. Empolgado com sua descoberta, Wöhler escreveu uma carta para seu mentor, o químico sueco Jöns Jacob Berzelius, onde relatava que a partir daquele momento poderia produzir ureia sem a necessidade de matéria-prima orgânica. A experiência promovida por Friedrich Wöhler é considerada um marco para a química orgânica moderna. A experiência de Wöhler também teve implicações de natureza econômica. Na Europa e nos Estados Unidos foram intensificadas as pesquisas relativas à utilização da ureia na alimentação de bovinos e ovinos, objetivando principalmente reduzir o custo das rações. No programa de hoje, observamos como as experiências são importantes para o avanço e desenvolvimento do conhecimento científico. A primeira revolução na química começou com Lavoisier, a descoberta do oxigênio e a refutação da teoria flogística. Depois passamos por Faraday e a eletrólise, Arrhenius, Bronsted-Lowry e a teoria ácido-base e, por fim, a síntese da ureia promovida por Wöhler. Se o ser humano não fosse curioso e não promovesse experiências com os mais variados propósitos, é possível que nós ainda estivéssemos na idade das cavernas e esse programa nem existisse. Uga, uga! Oh.